Aula 14. Direito Constitucional. Resumo: funções essenciais à Justiça. A Constituição de 1988 estabeleceu 4 instituições essenciais à Justiça: o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Todas elas são pilares da administração da Justiça e da defesa dos direitos fundamentais. O Ministério Público. O Ministério Público é definido no artigo 127 da Constituição de 88 como uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. A ele cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Trata-se de órgão autônomo e independente que não integra a estrutura de nenhum dos 3 poderes: executivo, legislativo ou judiciário. Historicamente, o termo ministério vem do latim manus, significando mão, pois o órgão era visto como a mão do rei responsável por defender seus interesses. Com o tempo, especialmente a partir do século XVIII, consolidou-se como defensor da sociedade, sendo chamado de parquete, palavra francesa que remete ao assoalho das cortes, local onde seus membros se sentavam. O Ministério Público é considerado cláusula pétrea implícita da Constituição, ou seja, não pode ser abolido nem por emenda constitucional. Estrutura e organização. O Ministério Público divide-se em 2 grandes grupos: o Ministério Público da União, abreviado como MPU, e os Ministérios Públicos dos Estados, chamados de MPE. O MPU é composto por 4 ramos: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Já o Ministério Público Eleitoral é formado por membros emprestados dos demais ramos, sem estrutura própria. Importante lembrar que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pertence ao MPU, e não é considerado estadual. A organização e o funcionamento do MPU são definidos por lei complementar federal, enquanto cada Ministério Público Estadual possui sua própria lei complementar estadual. Além disso, uma lei ordinária federal estabelece normas gerais de organização aplicáveis tanto aos Ministérios Públicos Estaduais quanto ao do Distrito Federal e Territórios. Não existe hierarquia entre o MPU e os MPS. O Procurador-Geral da República é chefe apenas do MPU e não tem autoridade sobre os estaduais. Conflitos de atribuições. Conflitos entre membros do mesmo Ministério Público Estadual são resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça do respectivo Estado. Conflitos entre membros de ramos distintos do Princípios institucionais. A Constituição de 88 consagra 3 princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e independência funcional. O princípio da unidade significa que o Ministério Público é um só órgão em cada ente federativo, dirigido por um único procurador-geral, ainda que dividido em ramos, cada um deles é internamente uno. O princípio da indivisibilidade permite que membros da instituição sejam substituídos entre si, pois a atuação é do órgão, e não da pessoa. Assim, um promotor pode ser substituído por outro da mesma carreira sem prejuízo do processo. Já a independência funcional possui 2 dimensões: a externa, que garante que o Ministério Público não se subordine a nenhum dos poderes, e a interna, que assegura liberdade de convicção a cada membro. A subordinação existente é apenas administrativa. Nenhum procurador-geral pode obrigar um membro a se manifestar de forma contrária à sua consciência jurídica. O princípio do promotor natural. Inspirado no princípio do juiz natural, esse princípio assegura que o promotor designado para um processo deve sê-lo com base em regras objetivas e previamente definidas. Ele protege tanto o promotor, garantindo sua independência, quanto a sociedade, evitando acusações arbitrárias. O Supremo Tribunal Federal reconhece que esse princípio está implícito na Constituição e se fundamenta na independência funcional e na inamovibilidade dos membros. Autonomia e garantias institucionais. O Ministério Público possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária. A autonomia administrativa permite propor leis sobre criação de cargos, política re. Essas autonomias garantem o autogoverno e a independência do Ministério Público frente aos demais poderes. Funções institucionais.
O artigo 129 da Constituição de 88 elenca as funções institucionais do Ministério Público. Primeira função: promover privativamente a ação penal pública. Segunda, zelar pelo respeito dos poderes públicos e serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição. Terceira, promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Quarta, propor ações de inconstitucionalidade e representações para fins de intervenção da União ou dos Estados. Quinta, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Sexta, expedir notificações em procedimentos administrativos e requisitar informações. Sétima, exercer o controle externo da atividade policial. Oitava, requisitar diligências e instauração de inquérito policial, indicando fundamentos jurídicos. E, finalmente, exercer outras funções compatíveis com sua finalidade, vedada, porém, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Poder de investigação. O Supremo Tribunal Federal entende que o Ministério Público pode realizar investigações criminais diretamente, com base na teoria dos poderes implícitos. Quem tem a função de propor a ação penal tem também o poder de investigar os fatos necessários à denúncia. Ingresso na carreira. O ingresso na carreira ocorre por concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Exige-se bacharelado em Direito e, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica após a obtenção do diploma. A nomeação obedece à ordem de classificação. Garantias funcionais. Os membros do Ministério Público possuem 3 garantias funcionais: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. A vitaliciedade é adquirida após 2 anos de vedações aos membros. São vedados aos membros do Ministério Público exercer advocacia, participar de sociedade comercial, exercer função pública fora da de magistério, praticar atividade político-partidária, receber honorários ou custas processuais, e aceitar auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, salvo exceções legais. Após aposentadoria ou exoneração, podem advogar, mas devem observar quarentena de 3 anos para atuar no tribunal onde exerciam suas funções. Chefia da instituição. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Deve ser integrante da carreira, ter mais de 35 anos, e é nomeado pelo Presidente da República após aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. O mandato é de 2 anos com possibilidade de reconduções sucessivas. Nos estados e no Distrito Federal, os procuradores-gerais de justiça são escolhidos pelo chefe do Executivo a partir de lista tríplice formada entre membros da carreira. O mandato é de 2 anos, permitida apenas uma recondução. Sua destituição depende de deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa ou, no caso do Distrito Federal, do Senado Federal. Ministério Público junto às Cortes de Contas. O Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União e aos Tribunais de Contas estaduais não integra o MPU. Ele está vinculado ao próprio Tribunal de Contas. Possui estrutura e atribuições próprias, definidas por lei de iniciativa do respectivo tribunal. Não exerce as funções do artigo 129 da Constituição, atuando apenas nas matérias de competência das Cortes de Contas. Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, criado pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, é o órgão de controle externo da instituição. Atua em todo o território nacional e tem como atribuições fiscalizar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público, bem como o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. O Conselho é composto por 14 membros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. O mandato é de 2 anos com possibilidade de uma recondução. Sua composição é a seguinte: o Procurador-Geral da República, que o preside, 4 membros do Ministério Público da União, 3 membros dos Ministérios Públicos Estaduais, 2 juízes, um indicado pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil,
e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Entre suas competências estão: zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, fiscalizar a legalidade dos atos administrativos praticados por seus membros, revisar processos disciplinares julgados há menos de um ano, avocar processos disciplinares, determinar remoção ou disponibilidade e aplicar sanções administrativas. O Conselho também elabora relatório anual sobre a situação do Ministério Público e suas atividades, encaminhado ao Presidente da República para compor a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. O Corregedor Nacional é escolhido em votação secreta entre os membros do próprio Conselho e deve ser integrante do Ministério Público. Seu mandato é de 2 anos, sem recondução. Ação Civil Pública. A ação civil pública prevista no artigo 129, inciso 3, da Constituição de 88, tem como finalidade a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. É regida pela Lei 7.347. Podem propor essa ação o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, os municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações constituídas há pelo menos um ano. Os R. A competência é da Justiça Federal ou Estadual, dependendo do caso. Advocacia Pública. A Advocacia Pública é responsável pelo assessoramento jurídico e pela representação judicial do Poder Executivo. Seu ingresso se dá por concurso público de provas e títulos. A Advocacia Geral da União representa a União. As Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal representam os respectivos entes, e as Procuradorias Municipais representam os municípios. O Advogado-Geral da União é nomeado livremente pelo Presidente da República, devendo ter mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. A ele cabe dirigir a instituição e representar a União judicial e extrajudicialmente. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vinculada à Advocacia Geral da União, representa a União na execução da dívida ativa tributária. Os procuradores estaduais não possuem prerrogativa de foro, e o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a criação de procuradorias autárquicas. Defensoria Pública. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com autonomia funcional e administrativa e iniciativa para propor seu próprio orçamento. Sua missão é prestar orientação jurídica. São seus princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Seus membros possuem garantia de inamovibilidade e são proibidos de exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é exigível inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício do cargo de defensor público. Advocacia Privada. O artigo 133 da Constituição de 88 dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O advogado atua como elemento essencial à defesa dos direitos e à concretização do devido processo legal. Considerações finais e pontos de prova. Os temas mais cobrados em concursos sobre funções essenciais à justiça envolvem a natureza autônoma do Ministério Público, as diferenças entre suas garantias e vedações, a composição e as competências do Conselho Nacional do Ministério Público, as funções da Defensoria Pública e a responsabilidade da Advocacia Pública na representação judicial dos entes federados. Também é recorrente a cobrança de dispositivos específicos, como o artigo 129 da Constituição, e o conhecimento sobre o princípio do promotor natural, além da autonomia orçamentária das instituições e das regras de nomeação e destituição de procuradores gerais.